Você olha para o seu salário e sabe que ele é bom, acima da média, suficiente na teoria. Mas chega o dia 20, o dia 25 e aquela sensação aparece de novo. Cadê o dinheiro? Você vai tentando lembrar. Não teve viagem, não teve compra grande, o mês foi normal. E mesmo assim sobrou quase nada. Ou não sobrou nada. De novo. Esse vídeo existe para explicar por que isso acontece. Não com lista de gastos para cortar, mas com o diagnóstico real de como a renda da classe média é consumida antes de virar qualquer coisa. Você vai sair daqui entendendo o mecanismo e sabendo exatamente onde intervir. E os números colocam isso em perspectiva. Mais de 60% dos brasileiros com renda acima de R$ 8.000 não têm sequer 3 meses de reserva de emergência. Não estamos falando de quem ganha pouco. Estamos falando de profissionais com salário acima da média nacional e patrimônio líquido próximo de zero. Isso não é coincidência. É padrão. O que a maioria das pessoas faz quando percebe isso é tentar se controlar mais, cortar aqui, economizar ali, e continua no mesmo lugar, porque o problema não está onde parece estar. Existe um mecanismo específico que faz a renda desaparecer antes de qualquer decisão consciente, e é esse mecanismo, que quase ninguém para nomear, que vamos dissecar nesse vídeo. Antes de entrar no mecanismo, se inscreve no canal. Toda semana tem análise sobre por que quem ganha bem ainda não construiu patrimônio, sem guru e sem atalho. E deixa o like para esse vídeo chegar em mais profissionais que estão vivendo exatamente isso sem entender por quê. Você provavelmente já teve esse momento. Dia 27 e 28 do mês. Você abre o aplicativo do banco, não porque está preocupado, só por hábito. O saldo está menor do que deveria. Você tenta lembrar onde foi o dinheiro e não encontra uma resposta clara. Não teve viagem. Não teve emergência. O dinheiro simplesmente foi. É um padrão silencioso que aparece em quase todos os estratos dessa faixa de renda. E o que chama a atenção não é a situação, é quem está nela. Não são pessoas que ganham pouco. São engenheiros, analistas, profissionais de TI, servidores, gente que fez tudo certo no papel. E ainda assim, o fim do mês chega zerado. Pesquisas mostram que mais de 60% dos brasileiros com renda acima de R$ 8.000 não tem sequer 3 meses de reserva financeira. Não estamos falando de quem está no limite. Estamos falando de quem tem plano de saúde, tem carro, tem apartamento, e mesmo assim chega ao dia 25 sem saldo. Isso não é exceção. É o padrão. E tem um motivo para esse padrão ser tão resistente. A maioria está medindo a coisa errada. Saldo em conta não é saúde financeira. Patrimônio acumulado é. E esses dois números, para boa parte da classe média brasileira, caminham em direções opostas. Cada aumento de salário tende a ser absorvido por novos compromissos fixos antes de virar qualquer coisa. O carro melhora, o aluguel sobe, o plano muda de categoria. Decisões razoáveis individualmente, que no conjunto constroem uma estrutura que consome renda nova antes de qualquer decisão consciente. E é aqui que está o diagnóstico real. Existe uma diferença entre renda disponível e renda livre. Renda disponível é o que cai na conta. Renda livre é o que você pode movimentar sem comprometer nada que já está comprometido. Para a maioria das pessoas nessa faixa de renda, esses dois números são muito diferentes, mas como o extrato mostra só um deles, a ilusão de que existe dinheiro persiste até o dia 27. E quando essa diferença não é visível, ela não é gerenciada. A reação natural é tentar se controlar mais. E é exatamente aí que começa o segundo problema. A resposta mais comum para esse problema é a planilha. Você abre o mês, categoriza tudo, define limites para cada gasto. Nas primeiras semanas funciona. Você olha os números, ajusta, sente que está no comando. Aí, por volta da terceira semana, a rotina engole o processo. Uma conta inesperada aqui, uma semana mais corrida ali, e a planilha para de ser atualizada. No mês seguinte, o padrão voltou exatamente onde estava. Isso não é falta de disciplina. É o comportamento esperado de qualquer sistema, que depende de esforço contínuo sem estrutura por baixo. Pesquisas em economia comportamental mostram que mais de 70% das pessoas que começam a controlar gastos ativamente abandonam o processo em menos de 60 dias. Não porque são desorganizadas, porque controle manual é caro, caro em atenção, em tempo e em energia. E quando não gera resultado visível rápido, o cérebro naturalmente para de priorizar. O ciclo se repete. Mais aplicativo, mais categoria, mais rigor. Mesma conclusão. E tem um segundo erro que aparece junto com a planilha.
Auditar os gastos errados. Quando alguém decide cortar despesas, o olhar vai automaticamente para o variável, delivery, streaming, jantar fora. Mas os dados mostram que despesas fixas, habitação, transporte, saúde, já comprometem entre 65% e 75% da renda líquida da classe média brasileira antes de qualquer gasto variável acontecer. E o brasileiro nessa faixa de renda carrega em média mais de 3 parcelas fixas simultâneas: financiamento, cartão parcelado, consórcio. Cortar o delivery não move esse número. Esse raciocínio é compreensível porque parece lógico, identificou o gasto, cortou o gasto. Mas ao observar esse padrão de forma sistemática, o que se vê é sempre a mesma coisa: tentativa de resolver com comportamento um problema que é de arquitetura. Não é onde o dinheiro vai que precisa mudar, é como ele se move antes de qualquer decisão consciente. Força de vontade financeira e organização financeira não são a mesma coisa. Uma depende de você todos os dias. A outra funciona quando você não está prestando atenção. Se o problema não é controle, então o que é? Aqui está o mecanismo que ninguém para nomear. Existe um mecanismo que opera silenciosamente na vida financeira de quase todo profissional de renda média. Ele não aparece no extrato com esse nome, mas está lá, todo mês, funcionando. O nome técnico é inflação do padrão de vida. O funcionamento é simples. Você recebe um aumento. A primeira reação é alívio. Finalmente vai sobrar mais. Mas nos meses seguintes, algo acontece sem que nenhuma grande decisão seja tomada. O plano de saúde muda de categoria. O carro que estava dando problema é trocado, desta vez com uma parcela um pouco maior, porque agora cabe no orçamento. O aluguel vence e você se muda para um apartamento melhor, porque faz sentido dado o momento de vida. Cada uma dessas decisões é razoável. Nenhuma delas parece um erro. 6 meses depois, o saldo no fim do mês é o mesmo de antes do aumento. É como uma escada rolante andando para baixo. Você sobe os degraus, trabalha mais, ganha mais, mas a escada desce no mesmo ritmo. O esforço é real. O avanço, não. E tem uma camada que torna esse mecanismo ainda mais difícil de perceber. Boa parte desses custos não aparece como decisão. Aparece como débito. Assinaturas que foram contratadas e esquecidas. Serviços de conveniência que viraram rotina. Upgrades graduais que aconteceram um por vez, sem um momento claro de escolha. O Banco Central aponta que o brasileiro comprometido com o mercado formal aloca entre 35% e 40% da renda com serviço de dívidas, parcelas, financiamentos, cartão. Isso antes de pagar aluguel, antes de comer, antes de qualquer gasto que pareça opcional. A renda nova chega e encontra uma estrutura de custos que já cresceu para recebê-la. Há um conceito em economia comportamental chamado contabilidade mental, estudado pelo economista Richard Thaler. A ideia é que o cérebro não trata todo o dinheiro da mesma forma, ele categoriza. E salário na conta corrente é categorizado como disponível, mesmo que existam parcelas futuras não debitadas ainda. Mesmo que o cartão feche em 10 dias, o saldo que aparece na tela é lido como liberdade para gastar. É a ilusão de liquidez. O dinheiro parece livre porque está na conta. Mas já foi comprometido, só ainda não saiu. Pense assim, é como ter um copo d'água com um furo no fundo. Você enche, o nível sobe, parece que vai segurar. Mas o furo está lá, drenando em ritmo constante. Adicionar mais água resolve por um momento. Tapar o furo é outra conversa. O problema não é o quanto entra. É que a estrutura existente consome o que entra antes de qualquer decisão consciente acontecer. E é por isso que mais controle não resolve. Você pode auditar cada real do variável e vai continuar sem saldo no fim do mês, porque o mecanismo que drena a renda está nos fixos, nos compromissos automáticos, na arquitetura que foi sendo construída decisão por decisão, sem que nenhuma delas parecesse errada. Agora que o mecanismo está nomeado, a pergunta muda completamente. Não é mais como me controlo mais, é como mudo a arquitetura. Entender o mecanismo é o primeiro movimento. O segundo é saber como revertê-lo, e isso exige mudar não o comportamento, mas a lógica por trás de como a renda se organiza. Para quem quer aprofundar o lado comportamental desse diagnóstico, há um livro que trata exatamente disso, A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Não é um manual de investimentos, é uma análise de como decisões financeiras são tomadas na prática, por que o padrão se repete e o que realmente muda o resultado no longo prazo.
O link está na descrição. É um link de afiliado, o que significa que apoia o canal sem custo adicional para você. E agora vamos ver o que funciona de verdade. E por quê? A lógica convencional funciona assim. Renda entra, gastos são pagos. E o que sobrar vai para o patrimônio. Parece razoável. É exatamente por isso que o saldo é zero, porque dentro dessa lógica, sobrar é opcional. E na estrutura de custos da classe média brasileira, quase nunca resta nada. A inversão é simples. E muda tudo. Renda entra, patrimônio sai primeiro. Os gastos acontecem com o que sobrou. Não é questão de valor, é questão de sequência. Quando o patrimônio é o primeiro compromisso do mês, ele deixa de competir com os gastos. Sai antes de qualquer decisão, antes de qualquer imprevisto, antes de qualquer upgrade gradual que consome a renda nova sem parecer uma escolha. A evidência é direta. Trabalhadores com separação automática acumulam em média 2,4 vezes mais patrimônio em 10 anos do que quem faz aportes manuais com a mesma renda. Não porque são mais disciplinados, porque a estrutura faz o trabalho no lugar da disciplina. O dinheiro some porque a arquitetura existente consome tudo que entra, na ordem em que entra. Mudar a ordem muda o resultado. Entender o princípio é o começo. Agora vamos ao que fazer com isso na prática. 4 passos. Nessa ordem. Primeiro, calcule o mínimo viável. Não o percentual ideal, o percentual que não quebra o mês que você tem agora. Para quem tem fixos acima de 60% da renda, esse número começa em 5%. Para quem tem mais folga, 10% a 15% já é um ponto de partida real. O objetivo não é o número perfeito. É o número que você consegue manter no mês normal, não no mês excepcional. Segundo, automatize no dia seguinte ao pagamento, não no dia 15, não quando sobrar, no dia seguinte ao crédito do salário. Nubank, Inter, C6, Itaú, todos têm funcionalidade de separação automática sem custo. O dinheiro sai antes de você ver o saldo. Esse detalhe é o que faz o sistema funcionar. Terceiro, o destino importa na sequência certa. Antes de investir, reserva de emergência. 3 meses de custo fixo guardados em conta separada e líquida. Sem isso, qualquer imprevisto desfaz o que foi acumulado. Quarto, trate o valor separado como inexistente, não como dinheiro guardado que você pode resgatar se apertar, como se não estivesse lá. O orçamento do mês é o que sobrou. Ponto. O passo 2 parece simples demais para fazer diferença. É exatamente o que faz diferença. Os passos estão claros. O que falta agora é saber por onde começar e quando. Uma ação, só uma. Antes de dormir hoje, abra o aplicativo do seu banco e configure uma transferência automática para uma conta separada. O valor não importa ainda, importa que aconteça no dia seguinte ao seu pagamento. 5% da renda líquida é suficiente para começar. Se 5% parecer muito, começa com 2. O número vai crescer. O que não pode é continuar dependendo de sobrar. Isso é tudo que o primeiro mês exige. Começar pequeno não é falta de ambição, é estratégia. Um sistema que sobrevive ao primeiro mês imperfeito vale mais do que um plano ideal que dura 3 semanas. O objetivo de agora não é otimizar, é instalar. Fazer o movimento acontecer uma vez, no lugar certo, na hora certa. No final do primeiro mês, observe uma coisa só. O dinheiro separado ainda está lá? Se sim, o sistema funcionou. No mês seguinte, você calibra o percentual. Sobe um pouco se sobrou conforto, mantém se ficou justo. A arquitetura vai se ajustando sem precisar de revisão semanal ou força de vontade diária. O primeiro mês provavelmente não vai parecer diferente. O saldo ainda vai apertar em algum momento, algum imprevisto vai aparecer, alguma semana vai ser mais cara. Isso é normal. E não significa que o sistema falhou. Significa que o sistema está sendo testado pela primeira vez. O segundo mês começa a mostrar. E quando você olhar para o extrato da conta separada depois de 60 dias, e ver um valor que não existia antes, sem planilha, sem controle diário, sem força de vontade, vai entender na prática o que esse vídeo tentou mostrar na teoria. O problema nunca foi você, era a ordem. E a ordem agora mudou. Agora você tem o diagnóstico e tem o movimento. O que fizer com isso nos próximos 7 dias vai dizer mais sobre o seu patrimônio do que qualquer planilha dos últimos anos. Se o livro A Psicologia do Dinheiro apareceu no meio do vídeo como leitura de contexto, aqui vai o outro lado. Quem entende o mecanismo e continua sem agir continua pagando o preço da estrutura errada, mês a mês, de forma silenciosa. O link está na descrição, é afiliado, sem custo adicional para você.
Vale o tempo. Me conta nos comentários qual dos blocos desse vídeo descreveu melhor a sua situação, o padrão de vida que absorve a renda nova, ou a ilusão de que controle resolve o que é problema de arquitetura. Eu leio e as respostas alimentam os próximos vídeos. Se você conhece alguém que ganha bem e não consegue explicar por que não sobra nada no fim do mês, manda esse vídeo, não como conselho, como diagnóstico. Novos vídeos toda semana, análise financeira para quem já tem renda e ainda não tem patrimônio, sem guru e sem atalho. Se é isso que você quer continuar recebendo, se inscreve. Até a próxima!